Olá, eu sou Luiz Gustavo Klein e esse é o Sala Política. Hoje nós recebemos Carlos Alexandre Viana Soares, mais conhecido como Leco, vereador por Americana, nasceu em Campinas em 64, em 65 já morava em Americana. Em 82 foi para o seminário Redentoristas, cursando por 2 anos filosofia na PUC de Campinas. É formado em gestão comercial. Em 85 abriu sua primeira empresa e é empresário até hoje. Paralelamente, realiza desde 2004 um trabalho social com pessoas em situação de rua e em 2009 fundou a missão Jeito de Ser. É casado, tem 2 filhos, como vereador é membro da Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Segurança Pública e membro da mesa diretora. Tudo bem, Leco? Tudo bem, Gustavo. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Obrigado você estar aqui batendo esse papo conosco. Obrigado. Leco, a gente fez aqui um mini currículo seu, lógico que não dá para abarcar tudo, mas falando de política já e olhando aqui um pouco do seu histórico, essa convivência na igreja, com a comunidade, com as pessoas, né, a sociedade de modo geral, ela te ajudou a vir para a política? Ela te mostrou a necessidade de vir para a política? Olha, eu fui para o seminário com 17 anos, 18 anos, eu fui para o seminário. Eu morei 1 ano em Tietê, o seminário redentorista. Depois eu fiz 2 anos em Campinas, filosofia. E isso sempre teve muito dentro de mim, a questão religiosa, a questão de poder ajudar. Na época a gente fazia pastoral carcerária, fazia pastoral na favela em Campinas. E isso foi uma coisa que sempre me motivou, né? E só a política hoje, ela te dá a margem para poder ajudar e fazer esse trabalho, né? Ela te dá uma abertura muito grande para poder ajudar. E uma das coisas que eu gosto hoje é atuar no terceiro setor, em relação às entidades, juntamente com a entidade. Quando eu saí do seminário, eu vim para Americana. Na verdade, eu morava em Salto na época, meu pai tinha mudado para lá, mas depois ele veio para Americana novamente. Aí nós abrimos uma loja aqui em Americana, nós montamos a Raon, depois nós ficamos uns 20 anos aí no comércio. E num certo período, eu tive essa vontade de poder trabalhar junto com as pessoas em situação de rua. Eu conheci o pessoal da Toca de Assis, que era uma comunidade que tinha aqui em Americana, e eu comecei a ir com eles na rua, para levar comida com eles na rua. Mas assim, eles me chamavam só quando eu precisava levar eles, né, de carro, porque eles não tinham carro. Só que isso aí começou a me incomodar. Falei, pô, eu queria ir de novo semana que vem. Mas aí a outra semana eles tinham uma outra pessoa que levava, então eu não conseguia. Foi a hora que eu falei, viu, vamos começar a levar um dia que ninguém leva. Aí toda segunda-feira nós começamos a levar. Eu comecei a fazer em casa, com algumas pessoas junto da minha família, né, que começou a fazer. E assim eu fiquei 10 anos levando comida na rua. Só que nesse período, muita gente na rua hoje pede ajuda para internação, para poder sair da condição de dependência química. E o que acontece? Você hoje vai pegar uma pessoa para levar para algum lugar, você tem que pagar. E naquela época, teve uma pessoa que me pediu ajuda, e nós pegamos elas e levamos num lugar. Só que lá, teria que dar uma cesta básica e pagar por mês. Mas como nós éramos um grupo que fazia esse trabalho de rua, eu falei, olha, nós vamos juntar, todo mundo dá um pouco, e a gente vem com a cesta básica e paga. Falei, tá bom. No dia seguinte o cara estava na rua. E aquilo me incomodou muito, por quê? Porque aí o cara, eu falei, mas por que você está fazendo aqui de novo, né? Ele falou, você lembra que o cara queria a cesta básica, como vocês não levaram já no mesmo dia, não deu? Ele mandou eu embora. E aquilo incomodou, por quê? Porque uma pessoa igual aquela não tinha onde ir, a gente não tinha dinheiro para ajudar. Foi quando nós resolvemos montar uma casa. Aí nós montamos a missão Jeito de Ser. Nós éramos em 4 casais, né? E montamos a casa. E qual que foi sempre o propósito nosso? Nós pedimos para Deus, né, quando a gente fazia as nossas orações, né? Porque assim, o nosso trabalho sempre foi voltado à parte de Deus. Nós não vemos outro caminho, né? E aí nós falamos, viu? O que nós queremos é cuidar daqueles que ninguém quer. E eu acho que Deus ouviu aquela vez que nós pedimos para Ele. Por quê? Aqueles que ninguém quer, por quê? Porque aqueles que estão na rua não tem nem para onde ir, não tem condição de ser mandado para uma casa de recuperação ou para qualquer outro lugar. Então, se não tiver alguém que acolhe essas pessoas e dê uma condição para ela, ou para uma oportunidade,
infelizmente, eles vão continuar ali porque eles não têm condição de poder sair. Então foi assim que surgiu a casa. Nós ficamos 10 anos com a casa aberta e hoje nós continuamos um trabalho. Com a pandemia nós acabamos parando um pouco, mas hoje nós abrimos a casa na hora do almoço, às 11h30 e fecha 1h. Nós damos almoço todo dia para quem quiser lá, porque é o pessoal de situação de rua. Hoje em torno de 40 pessoas passam por lá todo dia. E uma vez por semana nós damos banho, café da manhã e o almoço. E isso tudo nós vivemos de doação. Nós não recebemos nada, nem de prefeitura, nem de estado, nem nada. É sempre a doação. Mas eu falo uma coisa para você, que dos 18 anos que nós estamos nessa caminhada, nunca faltou um tostão. Porque eu falo que Deus sempre esteve nessa história, né? E aí que surgiu um pouco aquela coisa de, a gente querer fazer mais e tentar ajudar e entrar. E a política me despertou alguma coisa. Será que se a gente estando ali, a gente não tem espaço para poder ajudar, além dessas pessoas, algo a mais que você possa fazer, né? E isso me despertou, quem sabe? E aí eu comecei, foi a terceira vez que eu fui candidato, né? Eu tentei 2 vezes, nessa última eu entrei. E aí você começa a perceber que realmente a política existe, sim, um espaço muito grande para que você possa fazer as coisas boas, né? Até eu estava comentando, foi com você um pouquinho antes, né? Que quando eu me candidatei, as pessoas falavam assim para mim: mas Leco, você vai se candidatar, você vai entrar lá, depois você vai ter, ou você vai ser igual aos outros, senão você não vai conseguir fazer nada. E hoje eu falo para você que é mentira. Você pode fazer as coisas, você pode ser sério, você pode ser honesto, você pode fazer e fazer o que tem que ser feito. Então a política ela é muito boa. Mas se a opção é sua, de você seguir o caminho que você quer, ou o caminho certo, ou um caminho que é incerto, ou de coisas que você não concorda, né? Então foi assim que eu escolhi esse caminho aí. E eu falo para você que eu acordo de manhã, eu tenho vontade de levantar, porque eu tenho uma vontade muito grande de trabalhar e de poder ajudar as pessoas, né? Às vezes eu converso com o pessoal do gabinete, eu falo para eles assim: se eu estiver aqui no gabinete, eu tenho um gabinete bom hoje, uma equipe boa para trabalhar na parte de técnica, poder fazer essa parte de projeto, poder um requerimento, uma indicação. Às vezes a gente quer alguns assuntos, aprofundar neles, nós temos um pessoal bom. Mas eu falo que se eu resumir nisso, eu vou embora, porque eu preciso ajudar as pessoas. E as pessoas estão pedindo assim, socorro, cara. As pessoas, a comunidade, a sociedade, as pessoas estão muito precisando de ajuda, mas em muitas coisas, em direitos que elas têm, que hoje, infelizmente, se faz muita lei, muito projeto e as coisas não acontecem, né? Aí as pessoas precisam de ajuda e não têm, estão clamando muito na questão hoje de doença, do idoso, da questão do autismo hoje, que nós vamos falar um pouquinho, essa parte dessas pessoas com dependência química, né? Então, eu falo que se a gente não puder estar disposto para poder ajudar as pessoas, eu acho que aí eu perco um pouco o sentido de estar aqui só. A gente tem que fazer a fiscalização, isso faz parte do vereador, por isso que eu tenho uma equipe lá. Mas se eu não puder ajudar as pessoas, eu não sei se é aquilo que me motivaria para poder estar aí, para poder continuar caminhando, né? Mas é possível então fazer essa parte filantrópica, esse trabalho social, sem depender do poder público, né? É que vocês já faziam sem depender de nada, então. Sim, esses 18 anos que nós temos de trabalho, nós nunca dependemos de um centavo de nada. Nada, nunca. Sempre foi de doação. Isso, graças a Deus, nós fomos conquistando credibilidade, vamos falar assim. Então hoje, se a gente está precisando de alguma coisa, a gente pega um telefone, liga para um amigo, as coisas vêm e as pessoas ajudam. Eu falo que muita gente hoje quer ajudar, mas não sabe onde ajudar. Por quê? Porque existem muitos casos hoje de as pessoas desconfiam, será que estão ajudando ou não está? Será que vai realmente fazer aquilo que tem que ser feito, né? Então, graças a Deus, hoje a gente pede e as coisas acontecem, mas que eu sei que tem muita gente que quer ajudar hoje, mas às vezes realmente não sabe aonde ajudar, né? Então a política para você, ela veio num caminho mais de ampliar o leque de atuação, porque você continuou fazendo o trabalho que já fazia, continua não dependendo do poder público, né, para isso. Não sei se ali na casa que vocês têm, eventualmente, algum exame, alguma coisa, vocês acabam interferindo no sentido de encaminhando, de orientando para que a pessoa faça ou não, talvez não seja a área de atuação de vocês,
Mas aí a política, você já conhecendo a comunidade, conhecendo as pessoas, conhecendo a necessidade, principalmente das pessoas em condição de rua, que é a sua área de atuação, né? A política ela veio abrir outras frentes que você já por acostumado a cuidar e ajudar as pessoas, você acabou indo atuar então. Sim, ela abre essa... acontece, tem casos que aparecem lá para a gente, que hoje, estando na política, né, você tem outros caminhos, né? Assim, eu falo, você tem como orientar, você tem como direcionar certas coisas que você não tinha, né? E outra, você estando hoje como vereador, você tem tempo para poder fazer essas coisas. Então, tem coisas que você está todo dia trabalhando, você tendo a sua empresa trabalhando, às vezes o seu tempo é mais limitado. Mesmo assim, nós ficamos aí, nós fazemos 18 anos que nós temos esse trabalho. A gente achava um tempo para fazer, mas hoje você tem mais tempo, você tem mais espaço, você tem aberturas que você pode ajudar, né? Tanto que nesse período, depois que eu entrei, eu comecei a conhecer um pouco a questão do autismo, que é uma questão também que eu não conhecia. Mas quando eu entrei, eu fui convidado para poder conhecer. Aí a primeira coisa que eu fui fazer, eu fui conhecer a Tempo de Viver, que é uma escola municipal que nós temos aqui na cidade, que ela tem um trabalho de excelência, tem um trabalho maravilhoso. Mas quando eu fui lá, eu senti que assim, está faltando estrutura. Porque o espaço que eles têm hoje não é da prefeitura, é um lugar alugado. Eles estavam com problema de barulho lá, e as crianças geralmente não podem ouvir o barulho. E elas estão limitadas no que eles estão, o trabalho deles. Por quê? Porque falta estrutura. E conhecendo um pouquinho o autismo, aos pouquinhos você vai conhecendo, eu ainda não sei nada sobre o autismo, mas a gente começa a entender um pouquinho. Nós fomos buscar informação. Eu fui para Campinas, fui conhecer uma escola clínica que tem em Campinas, que atende, hoje ele tem 360 atendimentos, são crianças, adultos, né? Atendimento na escola. E a ideia, o que foi? Por que então a gente não ajuda a Tempo de Viver aqui? Aí a deputada nossa, Renata Abreu, que ela é deputada federal, ela veio um dia perguntar para os vereadores, o que é o sonho de cada um de vocês? De deixar como legado para vocês no seu trabalho dos 4 anos. E eu falei para ela, eu gostaria de construir uma clínica escola americana para autista. Porque o sofrimento é muito grande, mas da família, daqueles que estão ali junto. E eles precisam de ajuda, de suporte, porque é direito deles. Nós não estamos falando alguma coisa só porque é direito deles, mas hoje, infelizmente, nós temos muito pouco. Aí eu fui conversar com o prefeito, aí o Chico já nos cedeu uma área de 7.400 metros, fizemos um projeto de uma clínica escola, fomos até o Rio de Janeiro conhecer a Berenice Piana, que é a autora da primeira lei federal dos direitos do autista, uma mulher maravilhosa, um trabalho maravilhoso. E aí nós fizemos um projeto, levamos para Brasília, entregamos na mão da deputada Renata Abreu, para ela poder se encaminhar, nós estamos falando uma obra de 5 milhões, né? Então agora está no processo de buscar essa verba, e agora essa época política, às vezes as pessoas falam, na época política a coisa é mais fácil. Não é, até pelo contrário às vezes, né? Dependendo do seu partido, dependendo de onde está, como é que estão as negociações. Trava tudo. Trava, tem hora que abre, né? Mas ela já foi bem claro com a gente que a escola vai acontecer. E se não for agora, depois das eleições, isso vai andar. É o sonho nosso de poder trazer para a Americana esse espaço que é a Tempo de Viver, não estamos falando de outro lugar, é a Tempo de Viver, onde vai ser uma clínica escola para poder atender essas pessoas aí que hoje tem o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, que precisam de ajuda, que precisam que os seus direitos, as suas coisas aconteçam, né? E uma das coisas que a gente se preocupa muito, que além disso, você começa a entender que a família, o pai, geralmente 80% do homem vai embora de casa. E a mãe se vê sozinha diante de uma sociedade onde ela tem que trabalhar, tem que se sustentar e tem que estar junto de um filho que precisa de uma atenção 24 horas. E aí a gente fala, e aí, como é que ela vai fazer? Se não tiver o espaço para deixar o seu filho, se não tiver uma ajuda, se não tiver um benefício, é muito difícil.
esse tempo nós temos feito algumas visitas em algumas casas, né? Que as pessoas procuram a gente e a gente sente a dificuldade da mãe de poder se sustentar e de poder cuidar daquela pessoa que precisa de um cuidado 24 horas, né? E eu falo para você ainda nós estamos já pensando numa coisa mais para frente, né? Um dia um pai virou para mim e falou assim: Leco, você sabe qual que é o meu maior sonho? Eu falei, é morrer um minuto depois do meu filho, porque eu não sei onde ele vai ficar se eu morrer antes que ele. Então é mais uma preocupação que nós vamos ter um pouco mais para frente, porque a questão do autismo hoje está crescendo demais, né? Os diagnósticos de autismo estão vindo assim todo dia, né? Isso acho que porque aumentou o diagnóstico, hoje tem outros, começou a diagnosticar mais a questão do autismo, mas ele está crescendo demais. E isso está dando toda essa preocupação. E saber que daqui a pouco os pais vão embora e os filhos vão ficar onde? É uma das coisas que também a gente está se preocupando. Quem sabe nós estamos pensando também em projeto lá na frente. Vamos por parte, mas vamos buscar a escola e a clínica primeiro. E esses anúncios eu já está convidado, quando chegar, vem aqui falar com a gente para anunciar também. Vamos, porque eu acho assim, é muito importante. Eu não falo porque a gente está conseguindo, porque a causa é muito grande e ela tem esse apelo muito grande para aquelas pessoas que estão sofrendo, cara, eles estão precisando de ajuda. Né? E se a gente puder ajudar, o pouquinho que a gente puder ajudar, eu acho que já vai ser importante, né? Nós temos algumas coisas que nós conseguimos na Câmara, né? Hoje a carteirinha de identificação de autista, hoje nós tivemos um trabalho junto com a Prefeitura, hoje o site da Prefeitura disponibiliza a carteirinha através do site da Prefeitura. Nós aprovamos na Câmara o cordão de girassol que identifica o autista hoje no lugar que ele pode ir. O atendimento preferencial já era uma lei aqui, mas faltava o prefeito assinar tudo direitinho para poder... Então hoje ele já está funcionando também. Então tudo isso aí a gente tem de buscar para poder fazer com que os direitos deles aconteçam, né? Porque precisa. E agora nós estamos com um projeto na Câmara, que ele é um projeto autorizativo, para que o estacionamento hoje que nós temos para vaga para idoso, ele tem aquele símbolo que é uma cadeira de roda. Uhum. A nossa proposta é que existe hoje um símbolo internacional da ONU de acessibilidade. E ela vem um pouco globalizar todas as deficiências, não só o deficiente físico, mas o intelectual, o sensorial, né? Então, esse símbolo ele vai tipo assim, identificar mais um autista, uma pessoa que tem um problema de deficiência auditiva e outros tipos de deficiência que nós tivemos uma reclamação uns tempos atrás, uma mãe, que ela falou que ela para na frente da escola e ela para numa vaga de deficiente. E quando ela desce, o filho é autista. As pessoas que olham, elas estão achando assim, que dali sai do carro alguém com uma muleta, com uma cadeira de roda, por causa do símbolo. O próprio símbolo você já espera um cadeirante, né? E ela fala que ela é muito constrangida às vezes, porque as pessoas olham para ela e falam, pô, mas o que você está fazendo numa vaga dessa que não pode? Mas as pessoas não sabem que ali tem um autista, que ali pode ter uma pessoa que não escuta, né? Então, a proposta é essa. Nas vagas de deficiente hoje, nós vamos ter os dois símbolos, porque porque hoje ele é o símbolo que é usado aqui no Brasil, na lei de trânsito, mas juntamente dele vai ter esse símbolo que é internacional da ONU, que já está sendo tramitado hoje no Senado, né? Que é um símbolo internacional de acessibilidade. Então, para isso, você poder identificar que essas deficiências ocultas, que a gente não enxerga, eles também têm o mesmo direito daquele cadeirante para poder usar aquela vaga, né? Recentemente teve uma blogueira, não me recordo o nome, não sei se você viu, ela teve até que se retratar, pediu desculpas, ela estava num shopping com a mãe, em um outro estado, e elas filmaram e ao vivo pelo Instagram, elas começaram a tirar sarro do símbolo, tinha uma vaga especial para autista, e elas começaram a tirar sarro do símbolo, que era muito colorido, e fazer alusões péssimas sobre o assunto, né? Existe muita ignorância ainda sobre o assunto, né? A própria Câmara deu um exemplo
muito positivo nesse sentido, que existem vagas específicas para autistas e pais de autistas na Câmara Municipal, né? É um exemplo que a Americana já está... Nós aprovamos lá que a vaga para autista, né? Então ela é para uma vaga para um supermercado, para um shopping, né? Exclusivo para autista. Né? E o que nós estamos propondo agora são as vagas que a prefeitura tem em todo lugar na cidade, que use aquele símbolo junto para poder identificar essas pessoas que precisam. Agora, é lógico, juntamente com isso, nós vamos ter que ter algum trabalho de conscientização, para conscientizar as pessoas do que é aquele símbolo, para que elas entendam também, né? Que a hora que vê alguém parado que tem, porque ele vai ter que ter um adesivo no carro, identificando o mesmo símbolo, né? Para elas entenderem que a partir dali é uma outra deficiência que tem, que ela também tem o direito de parar ali, né? Leco, voltando um pouco, hoje você continua com a atuação na igreja, lembrando aí que todo esse seu trabalho começou com a igreja, aí você foi seminarista, né? Você continua atuante na igreja? Sim, eu sou católico, eu participo da igreja, sim, né? Eu era ministro aqui no São Domingos, eu não estou como ministro agora, mas eu participo. E todo o trabalho nosso que tem na casa hoje, ele é voltado à parte religiosa, né? Então, até todo o meu trabalho que eu tenho, minha vida, eu ponho tudo em sentido religioso. Eu acredito em Deus e eu creio que quem pode tomar a rédea da minha vida e que eu posso é sempre Ele, e minhas coisas vão ser sempre voltadas para Ele, né? Isso é uma coisa que eu tenho comigo. Enquanto empresário, você também defende a bandeira empresarial? Você é procurado pelos empresários de Americana, muitas vezes para alguma queixa, alguma demanda? Você também tem essa atuação? Eu venho da área têxtil, né? Eu tive loja há muito tempo, confecção, e hoje eu participo de uma estamparia, junto com meu irmão que tem estamparia, eu ajudo ele ainda. Então nós estamos na área têxtil. E eu tive alguma reunião já com alguns empresários da área têxtil, né? E me colocando à disposição deles agora, se for necessário, para poder buscar aqueles interesses deles hoje que tem. A gente sabe que a área têxtil veio uma dificuldade e ainda vem muito grande com a questão das importações, mas nós vamos ter que saber conviver com isso daí, não tem jeito, né? Então, hoje, o produto que vem de fora, quem não se atualizou e quem não se ajustou dentro disso tudo, infelizmente, acabou parando. Mas hoje nós temos empresários aí que são muito bons, caras que têm ideias novas, que estão buscando ideias novas, mas precisam de uma ajuda aí dentro desse espaço todo, porque a área têxtil ela foi bem... E hoje é a segunda maior setor que emprega no país, né? É o setor têxtil, que é a parte de confecção, de estamparia, tecelagem, fiação. Então ela ainda é muito forte no nosso país, né? E a Americana ela ainda tem uma concentração muito grande, né? Já foi responsável por 80% da produção nacional. Leco, pré-candidatura. Leco é pré-candidato a deputado, não é? A senadora, a governador, como é que é? Eu tive um convite da deputada Renata Abreu, que é a deputada federal do Podemos, para que eu viesse a pré-candidato a deputado estadual. Eu analisei bastante, conversei bastante e eu decidi que eu vou. Eu sou pré-candidato a deputado estadual, pelo Podemos, e vou tentar, o que é a ideia? É buscar ampliar esse trabalho que a gente faz no terceiro setor, nas entidades, na área têxtil, onde a gente pode ser alguém que possa fazer essa ponte numa Alesp hoje, com a Americana no setor têxtil, né, e na região, porque nós estamos falando de Americana, mas nós estamos falando aqui, Santa Bárbara também é uma região que está tudo envolvido. E o terceiro setor hoje, que eu vejo assim, o trabalho hoje das entidades, de tudo, se nós não tivéssemos esse trabalho hoje, o Estado, o município, teria muito trabalho, hoje não ia dar conta. E nós estamos falando de pessoas que são voluntárias, que têm a vontade de trabalhar, trabalham sem às vezes ser remunerado, mas outro dia até na Câmara eu comentei, né, que às vezes as entidades acabam pedindo, parece que está pedindo esmola, né? E às vezes o governo, tudo parece que está dando um pouquinho, não, estou um pouquinho ali, mas não dá o valor que precisa nessa área aí que é tão importante e que trabalha para aqueles que mais precisam, né? Quando você fala nas entidades, está envolvido diretamente nos mais pobres, naqueles que precisam, naqueles realmente que estão passando necessidade. Então eu venho sim como pré-candidato e eu quero sim, cada vez mais ir em busca daqueles que mais precisam aí poder ajudar.
Bem, Leco, já te agradecendo por ter atendido o nosso convite, estar aqui batendo papo conosco. Caso você queira fazer suas considerações finais aí para os nossos telespectadores. Obrigado. Eu queria agradecer a você pelo convite, né? Até nós já marcamos outras vezes, acabou no... Mas eu quero agradecer e colocar à disposição o gabinete também. Porque mesmo estando disponível hoje para pré-candidato, o nosso trabalho vai continuar do jeito que está sendo feito, né? E as portas estão abertas lá. Quem precisar de alguma coisa, ou precisar conversar, ou precisar de qualquer coisa, a porta do gabinete está aberta. Muito bem, te agradeço. Quiser passar o telefone do Jair, que está aqui com a gente aqui no estúdio, viu? Passa aqui, vai para Americana e região inteira, estou brincando. Quiser passar, eles vão ligar para ele. Mas você sabe que é assim, desde quando eu comecei, a hora, até no cartão meu, eu falava, mas que telefone que você vai colocar no cartão? Eu falei, eu vou colocar o meu. Porque as pessoas, quando querem conversar comigo. Né? E eu não tenho problema não em deixar meu telefone, a hora que alguém precisar ligar, pode ligar, meu WhatsApp, se eu puder falar, eu posso passar meu telefone, não tem problema nenhum, né? Eu posso falar o telefone. Fica à vontade. É 99551-6601. Eu não tenho problema nenhum e outra hora que ligar eu atendo, porque não tem problema, porque eu acho que as pessoas quando precisam querem falar com a gente. Né? A parte da assessoria me ajuda muito a fazer esse trabalho, mas as pessoas eu sei que às vezes quer falar com quem está lá, que é o vereador, né? Então a gente vai dar toda a atenção e é lógico, né? A gente sempre sabe que resposta não e o sim é a resposta, né? Então a gente está sempre pronto para o não e para o sim. Muito bem. Obrigado, viu, Leco, por falar com a gente. E obrigado a você que nos assiste. Esse é o Sala Política, eu sou o Luiz Gustavo Klein, aqui na TV Todo Dia, canal 14.1, uma parceria com o portal O Carioba.